Nós vamos mostrar novamente como regular um câmbio traseiro. No entanto, agora a gente está com um aqui de 10 velocidades, que tem algumas coisinhas especiais que você deve ter atenção. Bom, o procedimento de regulagem de um câmbio traseiro é o mesmo, tá? Muda alguma coisinha na construção, mas os princípios são os mesmos. O que na colocação desse aqui de 10 velocidades, ainda com o E-Cog, ali, a coroa de extensão, ou a Super Cog, como chamam, tem algumas peculiaridades que você tem que ficar atento. Então, na verdade, o fato de ser 10 velocidades, a gente montou aqui uma espécie de introdução que você tem que tomar mais cuidado. Depois o procedimento é o mesmo. Um leve desvio da gancheira já faz com que ele não regule. Tá? Você sobe até uma parte, parece que fica legal, mas não fica perfeito. Então, tem alguns cuidados que você deve ter antes de começar a regulagem. Tá? Você tem que ter certeza para que facilite a sua vida. Primeiro, gancheira, como eu já disse, gancheira não pode estar desalinhada. Existe uma ferramenta específica para alinhar gancheira que quem faz em casa dificilmente tem essa ferramenta. Quando você começa a trabalhar com 10 velocidade 9, 10 principalmente 11, muito mais ainda, passa a ser necessário. Mas é uma coisa que você tem que avaliar, porque levar numa bicicletaria para ele alinhar a sua gancheira, às vezes custa só R$10, R$15, então às vezes não compensa você ter isso em casa. Tá? Então você tem que ter certeza que a gancheira está alinhada. Tá? A minha aqui não estava totalmente alinhada, o câmbio aqui ficava aqui embaixo, chegava a ficar uns 3 milímetros fora em relação ao de cima, só estava desalinhado para fora. Né? Então eu tive que mandar realinhar, tá? Para poder conseguir regular esse câmbio. Então, primeira coisa é gancheira alinhada. Segunda coisa, na hora de colocar os conduítes, você fazer o corte direitinho. Tá? Qualquer rebarbinha a mais que sobrar ali, quando você começa a regular isso, amassa ali dentro, solta mais cabo e aí você começa a se perder aqui na regulagem. Então tenha certeza que os conduítes estão bem cortados. Se sobrar alguma rebarbinha, tira para que ele assente o mais rápido possível. Você colocou uma pressão, deu aquela puxadinha que a gente dá na hora de colocar o cabo, ele já assenta e fica quietinho ali, isso evita muito problema. E a terceira coisa que eu percebi, assim, se você estiver montando a bicicleta, o cassete aqui com a bicicleta suspensa, na hora de colocar a roda aqui, às vezes nem se você estiver usando blocante, né, aquela roda comum, cassete comum, é legal você abaixar a bicicleta, soltar ali e ter certeza que ele está realmente no lugar. Tá? Tendo esses 3 requisitos feitos, aí é que a gente vai poder começar a regular o câmbio. Na regulagem do câmbio, o que você precisa entender aqui, tá? Vou mostrar com mais detalhe, esse aqui é um SRAM e algumas coisas pode variar de lugar de um câmbio para outro, mas o princípio sempre é o mesmo. Tá? O que acontece? No câmbio você tem 2 parafusos paralelos aqui, que nesse caso aqui do SRAM está aqui em cima, às vezes nos mais antigos Shimano está aqui de frente, tá? Mas eles estão sempre juntos. E o terceiro parafuso que está aqui atrás, que é mais junto à gancheira. O que são esses parafusos? Esses 2 parafusos paralelos aqui são os batentes, que é para não deixar a corrente cair para fora aqui do pequeno e nem para cima dos raios lá. O que acontece com esse parafuso? Às vezes vem com high e low aqui, de high e low. E de uma marca para outra, essas nomenclaturas às vezes nem sempre se mantêm, ou modelos de câmbios acabam misturando. Então, antes de você pegar alguma regrinha, esse é daqui, aquele é de lá, nem sempre é assim. É melhor você observar. Então, nesse caso aqui, do SRAM específico, esse H quer dizer de marcha pesada, alta. Tá? Não sei por que fazem isso, mas esse de fora é daqui do menor e esse daqui é lá da coroa grande. Tá? O que você pode, se você para não se confundir, no caso da SRAM é mais fácil, às vezes, você olhar onde está pegando.
Se o câmbio está todo aqui para fora, você olha de um lado e olha do outro, você vai ver que desse lado aqui a ponta do parafuso está quase encostando no outro lado. O câmbio estando tudo do lado, você vai ver que ele vai pegar mais desse lado. Então esse parafuso é o que dá aqui. Se você olhar para o outro lado aqui, você vai ver que o parafuso está longe. Quando ele estiver lá em cima, que o câmbio estiver todo estendido, você vai ver que esse parafuso aqui vai encostar mais do outro lado quando ele estiver estendido. Então é esse que vai regular o batente de cima. O terceiro parafuso é o que vai aqui atrás, que nesse caso aqui específico a gente teve que trocar esse parafuso para um parafuso mais longo, devido a essa coroa aqui de extensão de 42 dentes que foi adaptada. Então ela precisa esse parafuso maior, porque esse parafuso é o que define a altura aqui da polia com relação às coroas. E ele é importante para trazer o câmbio de volta e permitir que você vá descendo as marchas da maior para a menor. Por que isso? Porque quando você começa a subir as marchas, o câmbio vai empurrando a corrente para lá, e se você olhar aqui na sua coroa, você vai ver que às vezes tem 3, 4 marcas aqui, que é uma guia. Tá? Então o câmbio empurra a corrente para lá, essa guia ele encosta na coroa de cima, que tem uma guia, e essa guia que puxa para cima. Quando você está descendo, o que puxa a corrente para baixo é o câmbio. Lá embaixo, ele fazer a corrente, deixa eu mostrar aqui, ela fazer uma inclinação. Tá? Ele começa a puxar, essa inclinação da corrente faz com que ele saia do dente de cima e caia para o de baixo. Então, se não tiver esse parafuso aqui, se não tiver essa altura, essa inclinação da corrente não vai acontecer. E com isso, ele não vai descer, principalmente lá na coroa maior. Essa altura aqui, por nomenclatura, de 1,5 cm até 5 ou 6 centímetros, só que você não consegue 5 ou 6 centímetros de altura. Geralmente com 1,5 cm, mais ou menos, já dá esse efeito. Tá? Você vai ver isso na hora de regular. Você sobe lá, você solta a marcha em cima. Se o câmbio não vem, é porque provavelmente está faltando apertar mais esse parafuso de trás. Então, sabendo a função desses 3 parafusos, fica mais fácil você conseguir resolver problemas se caso eles aparecerem. Tá? E a quarta coisa é a tensão do cabo. Se você cortou aqui direito, se o cabo foi colocado com um óleo, ou no meu caso aqui eu coloco um spray de grafite no cabo para dar uma lubrificação seca e garantir que o cabo corra bem aqui pelo conduíte e tudo mais. Quando você junta o cabo aqui bem justinho, acertando a coroa, a posição 1 com o câmbio lá na posição 1, a chance de ele já levar tudo certinho é muito grande. Aí é só ajuste fino. Então são esses 4 elementos que você vai usar para regular o câmbio. Batente inferior, né, batente da coroa menor, batente da coroa superior para não deixar a corrente cair fora, a altura da polia para fazer com que o câmbio retorne a corrente para as coroas menores, tá? E a tensão do cabo, tá bom? Bom, para começar a fazer a regulagem, você precisa garantir que o trocador lá de marchas esteja na posição 1, porque você começa aqui com a corrente na posição 1. Então, quando a gente colocou o cabo, a gente prende aqui um pouquinho, para também dar aquela assentada no cabo, tá? Você dá aquela puxadinha a mais para ele assentar, e para você ter certeza que ele está na posição 1. Você usa a própria mola aqui do câmbio, tá? Para garantir que ele esteja na 1, para você poder sincronizar. Porque o que eu sempre digo é que, na verdade, o câmbio já vem regulado. O que você precisa é fazer com que esse cara aqui fale a mesma língua de lá. E quem transmite essa linguagem de um lado para o outro é o cabo. Feito isso, está ali na 1, o câmbio está todo recuado para o lado de cá. A gente solta o cabo, tá? Para evitar que qualquer tensão extra esteja errada. Com o cabo solto, tá? Você vai primeiro regular a altura aqui desse parafuso aqui de trás. Tá? Você vai olhar aqui por baixo, tá? E vai ver que a altura aqui tem que ficar pelo menos 1,5 cm. Então você vai vir aqui nesse parafuso e vai apertar esse parafuso até que está 1,5 cm. Depois, essa altura para começar aqui embaixo ele não vai dar tanto problema. Quando chegar na coroa maior aqui que a gente vai ter que verificar essa altura de novo. Se caso você puxar o câmbio, soltar o câmbio lá para ele vir para a coroa
menor ele não vier, a primeira coisa que você tem que ver é talvez aumentar essa altura, ou seja, apertar esse parafuso mais um pouco. Depois a segunda coisa é você acertar o batente de fora, tá? Que no caso aqui do SRAM é o que está quase pegando aqui, é esse H aqui que também é de fora, tá? Então você vai vir aqui, vai apertar esse batente aqui até ele encostar aqui embaixo, observando que os dentes da polia do desviador estejam alinhados com a saída da coroa. Não é, repito, não é dente centro com centro. É centro da polia com a lateral aqui da corrente, tá? Para que ele puxe para a última marcha. Então você vem aqui e vai ajustar isso. Aí você apertando, você vai ver que ele vai empurrar para lá, você soltando, ele vem para cá. Então você vai fazer isso, ver esse movimento e acerta essa lateral. Feito isso, aí você vai prender o cabo de novo. Aí você pega até um alicate, não puxe, tá? Não faça o câmbio se movimentar. Você só ajuste aqui para dar toda a tensão e prende aqui. Detalhe, se você estiver regulando o câmbio pela segunda vez, você precisa olhar no trocador ali, aquela regulagem de tensão que ele tem ali em cima, aquela regulagem fina. Se você já tiver usado ela na regulagem anterior, você tem que retornar ela, porque ela é usada geralmente para tensionar mais o cabo, tá? Então ela precisa estar zerada lá em cima também. Então você puxa aqui e só para ter certeza que está bem estendido e prende o cabo, tá? Feito isso, muito provavelmente já vai estar regulado, tá? Se tudo aqui não mexer no meio do caminho, tá? Então aí você começa a testar. Você começa a rodar aqui e vai subindo. A cada clique que você escuta, ele sobe uma marcha, tá? Ó, você reparou que numa ali ele demorou um pouquinho para subir, tá? Porque muito provavelmente faltou uma lasquinha de tensão de uma para outra. Outro detalhe, chegando aqui na coroa maior, cuidado não apertar demais, tá? Vai com calma nessa primeira subida, porque o batente aqui pode não estar encostado, obviamente, e você derrubar a corrente para o lado de lá. Então, chegou nessa última aqui, devagarzinho, parou, vai regular esse batente. Quando você vê que está estendido, você olhar por cima aqui, você vê que o parafuso está quase encostando. Então ele chegou ali, devagarzinho, você vai, no visual até, no caso da SRAM, que nesse modelo aqui dá para ver, então você pode até no visual, empurrando, até você ver que encostou o parafuso na parte de baixo ali do sistema do desviador. Isso vai garantir que mesmo que você aperte um pouco mais, eu estou apertando em cima, o câmbio aqui não está mexendo. Aí você dá uma outra olhada, esse aqui tem pelo menos quase 1 centímetro de distância, tá, entre a polia e aqui. Que isso é necessário para descer a marcha. Tá? Então a gente começa a descer para testar, ver se está funcionando. Ela está puxando, tá? E assim ela vai descendo. A cada um clique ela deve puxar. Ó, aqui ó, você reparou que eu dei um clique e ela não desceu. Muito provavelmente porque está tensionado um pouco a mais. Tá? Então aí que a gente tem que voltar um pouquinho. Às vezes pode ter puxado um pouco a mais aqui. Às vezes é só lá no... Tá? Agora ela já está descendo. Tá? Esse ajuste fino, tá? Desse cliquezinho de um para outro, você faz nesse ajuste fino ali no trocador. É isso que faz esse ajuste pequenininho, para que você dê um clique tanto para cima como para baixo e o câmbio se mova. Bom, é assim que você regula o câmbio traseiro. Tá? O procedimento é o mesmo, pode variar aqui, esse aqui pode estar invertido dependendo dos câmbios mais antigos ou outras marcas, mas você tem que ficar atento, mexe um ou mexe o outro, e ver se ele mexe do lado de cá, faz essa preparação antes para não se perder. Depois lembrar do parafuso aqui em cima, que é o que vai garantir descer a marcha bem legal, tá? Depois garantir a montagem. O câmbio de 10 tem esse detalhe, por isso que eu resolvi fazer esse procedimento de novo.
ele é mais preciso, consequentemente ele exige uma montagem mais precisa da sua parte, tá? Da gancheira, do cabo, do conduíte e assim por diante, tá bom? É isso aí.